Então, uma boa noite a todos. Boa noite. Então, é com uma enorme alegria que estamos aqui, né, fazendo os estudos na casa de Francisco. Então, continuando o estudo das obras complementares, né, idôneas, né, hoje a gente está estudando, continuando a mensagem de Joana de Ângeles, Os Novos Obreiros do Senhor, o título, né? Do livro Após a Tempestade, de Divaldo Franco, né? O espírito é Joana de Ângeles. Então a gente vai fazer uma linha e depois a gente faz a prece. O título é Relaxamento. Estás na intranquilidade? Relaxa-te. Senta-te comodamente, recosta a cabeça, solta os braços e as pernas e respira profundamente várias vezes. Aspira o ar, prende-o e solta-o. Ao aspirar, imagina com calma estar recebendo tudo o que te faz feliz. E ao expirar, que de ti sai o cansaço, o mal-estar e o desânimo. Idealiza totalmente descansados o corpo, a mente e o coração. Pensa demoradamente em todas as partes do corpo e uma a uma sente-as relaxadas, dos dedos dos pés aos fios de cabelo da cabeça. Desfruta do relaxamento da normalidade vagarosamente. Um bom relaxamento é um mergulho na paz. Viu bem essa mensagem? Caiu como uma luva. Precisamos fazer esse relaxamento. Quantas vezes? Esse livro é o livro Ânimo, né? Ânimo de Lourival Lopes. Então a gente vai fazer uma prece. Vamos então rogar aos benfeitores amigos, a Deus nosso Pai, com a sua permissão para mais este encontro da noite de hoje, que possam nossos mentores, familiares nos inspirarem, que possamos ter um bom aprendizado do conteúdo a ser realizado nesta noite de hoje, que possamos refletir para nossas vidas e que neste ambiente de paz, de luz, de harmonia, não só aqui dentro, que possa se externar irradiando a todos aqueles que irão acompanhar esses estudos ou que vão acompanhar. E assim, Senhor amigo, sob a tutela do nosso amado Pai Francisco, nessa casa de Francisco, damos início então com as nossas atividades da noite de hoje, que assim seja. Que assim seja. Aí, não sei se tu vai querer ler daí, nesse celular aí, tem o texto aí. Pode ser, eu tô colocando coisa. Ah, tá. Quer que eu comece a ler? A gente parou então a gente fez vários trechos da mensagem, que é bem longa, né? Essa mensagem, Os Novos Obreiros do Senhor. Então, que é a mensagem de Joana de Ângeles, do livro Após a Tempestade, que é a psicografia de Divaldo Franco, né? É uma mensagem que traz bem, assim, contando assim, o que aconteceu com nós na Espírita, a nossa trajetória, de tudo aquilo que a gente passou, né? E até chegarmos aonde a gente está, né? Então a gente parou ali, vamos continuar da onde a gente parou. Vamos fazer a leitura, daí a gente vai comentando então ponto a ponto, tá? Parágrafo por parágrafo. Palavras difíceis, a gente pode pesquisar aqui alguma coisa, se não entender. Aí tem bastante. Vamos marcar. Só um pouquinho para ela acompanhar, tu minoriza aí, não minimiza aí. E... Não é aqui. Não, querido. O que tá fazendo? Vou fechando. Não fecha. Era ali mesmo a mensagem. Já tava no certinho ali. Ela pegou e foi fechando tudo.
Então pode começar, por gentileza. Conotamos ensinos elevados, hauridos nas fontes da inspiração superior. Só uma pergunta, vou interromper. O que é o estudo mesmo? O estudo é essa mensagem que a gente está estudando. Mensagem de? Eu já tinha falado sobre ela, eu acho que tu não estava ocupado. É os novos obreiros do Senhor, não lembro. Apesar disso, desejando guindar-nos aos poderes transitórios do mundo de ficções, esparzimos a intriga habilmente dissimulada, usando o punhal da infâmia e o revólver da difamação com que conseguimos afastar inimigos que constituíam impedimento à nossa mentirosa ascensão. Esse aqui a gente já leu, né? A gente parou nele, no caso, eu acho. Então aqui a gente está refletindo nessa mensagem de Joana de Ângeles, né? Do livro Após a Tempestade. Então aqui a gente está refletindo cada parágrafo, a gente vai refletindo o que ela está dizendo. Então ela está dizendo aqui, né, que a gente aprendeu bastante coisas dos ensinos elevados, né, e tudo haurido nas fontes de inspiração superior, mas apesar disso tudo, ainda desejamos guindar-nos aos poderes transitórios do mundo de ficções. Então, ou seja, a gente tinha comentado já, né, mas só dando uma retomada. Então, tipo que nem nós, que a gente aprende, estuda as leis, né, tá na casa espírita sempre estudando, mas sai da casa espírita e vai viver um mundo, né, um mundo de poderes transitórios, um mundo de ficções, né, que tudo que não é superior, que não é ensinamentos superiores, é tudo uma coisa transitória, muitas coisas fictícias que a gente vê, né? Até tem uma frase de Jesus que eu me recordo agora e até é importante trazer, que Jesus diz, né, o que fazeis de especial? Então é uma pergunta que ele faz para nós, né, para a gente refletir, para nós perguntarmos para nós, o que nós estamos fazendo de especial na vida? Será que a gente está fazendo uma coisa de especial? Ou está só comendo, dormindo, trabalhando, viajando, fazendo só coisas materiais e não está, no caso, refletindo e praticando esses ensinos elevados que a gente está aprendendo aqui, né? Então isso é uma coisa muito importante. Muitos então ficam, né, nas intrigas, né, ficam ali em intrigas habilmente, e aqui simbolicamente ela usando o punhal da infâmia, né? Então ali, esse punhal aqui, o revólver da difamação também, né? Então difamando, né, falando mal dos outros, fazendo um monte de coisas que não é o que a gente reflete dentro de um estudo superior, né? Um estudo dentro da casa espírita. Então a gente tem que procurar refletir bem, né? Isso tudo é o que Joana está dizendo, né, gente? Alguma dúvida? Quer comentar alguma coisa? Então vamos adiante, Alê. Tu quer ler agora, querido? Vimos o resplandecer das luzes espirituais em nossas reuniões de estudo, em claustros e seminários, monastérios silenciosos e grutas ascetas. Mesmo assim, convertemos os recursos da oração e da vigilância em astúcia, com que no confessionário extorquimos as informações que usávamos para ferir e destroçar em nome da verdade, que manipulávamos a bel prazer. Pareciam inúteis os celestes apelos da acústica do nosso espírito atribulado. Reencarnamos... Não, só um pouquinho. Tá. Nós vamos ler cada parágrafo, tá? Ok. Aí a gente dá uma... A gente reflete o que diz aqui nesse parágrafo. Então, o que tu entendeu aqui desse parágrafo?
que eles viram tudo, né? O que acontecia lá nos seminários, né? Tudo o que acontecia, e ainda mesmo assim eles erravam, né? Manipulavam as coisas à sua vontade. E usavam desses benefícios aqui, dizendo aqui, para extorquir, para ferir, destroçar, em nome da verdade. E será que muitas vezes hoje ainda não existe, tem, né? Esse tipo de coisa? Pessoas que às vezes usam o nome da verdade para querer fazer coisas assim, para se beneficiar, para querer assim agredir os outros muitas vezes, porque ele acha que ele é o dono da verdade, né? Então isso aqui são coisas que era manipulado ao bel prazer, e hoje ainda tem isso, né? Esse tipo de questão aí, infelizmente, tem muitos que usam disso para se beneficiar, né? Para fazer o erro, infelizmente. E já não era mais para ser assim, né? Já era para pensar bem diferente. A doutrina espírita é para ser uma coisa bem simples, na verdade. Era para ser simples e claro para todos, assim, realmente se respeitarem, se entenderem, né, se amarem, mas está difícil ainda, hein? Tá complicado. Mas nós vamos chegar lá ainda. Karma. Em alguns séculos, décadas. Então pode continuar ali, por favor. Eu? Reencarnamos e desencarnamos sob angústias e ansiedades, formulando planos e os destruindo, rogando retornos apressados com que nos pudéssemos reabilitar em definitivo, sem que lobrigássemos o êxito que desejávamos realmente perseguir. Então aqui está bem claro, né? Está se referindo às nossas encarnações. Então é a lei de reencarnação, desencarnação, a gente reencarna, desencarna, sob angústias e ansiedades. Porque a gente vem ainda reencarnando e desencarnando. Nos nossos passados a gente sabe que a gente não foi boa coisa, né? E hoje que está começando a despertar para a realidade, querer a mudança. Então todos nós passamos por muitas angústias e ansiedades. E a gente então sempre formulando planos, né, nas nossas reencarnações para voltar, para fazer a coisa certa, né? Mas sempre destruindo. Então a gente reencarnava, mas tinha os planos para fazer o que era certo e acabava destruindo. E claro, né, daí depois que fez a coisa errada, rogando retornos apressados, né? Viu que fez um monte de coisa errada, um monte de caquinha, como diz, né? Aí viu aquilo tudo ali, daí quer logo voltar para se redimir, para fazer a coisa certa. Aí faz aqueles planos que vai ser isso, aquilo, toda doente, toda esculhambada, com 500 pessoas na mesma casa, e não dá conta. Aí quer fazer um monte de coisa, eles não, calma, não dá para fazer tudo, né? Então, com que nos pudéssemos reabilitar em definitivo, sem que lobrigássemos o êxito que desejávamos realmente perseguir, né? Então tá difícil ainda para nós agora a gente se redimir, e essa reencarnação que nós já estamos agora aqui no ambiente de uma casa espírita, já refletindo as leis e estudando essa mensagem aqui, já é para entrar na cachola para ver ou vai ou racha, como se diz, né? Ou então vai ficar novamente, porque aquele que muito sabe, muito será cobrado, né? Ele ouviu bastante coisa e não está fazendo os esforços, aí então vai se complicar, né? Vai se complicar mais. Então a ideia, o que é? A gente fez muita coisa errada, a gente então apressou muito para nós voltar e fazer a coisa certa. E novamente aqui agora estamos apressados, né, para fazer a coisa certa. Do que erramos no passado, para fazer o que é certo. E agora então a gente vem assim, tem que
Agora não tem desculpa, né? A gente tem que procurar realmente aproveitar esse momento da casa espírita, dessas reflexões para despertar para a realidade, né? Para não se corromper, né? Procurar ter êxito dessa vez. Claro que a gente não vai conseguir sair daqui agora que a gente está começando a despertar, se tornar um santo, né? A gente tem muita coisa errada do passado para se melhorar. Então o que a gente pode fazer e devemos fazer é sim fazer os esforços, né? Combater o nosso eu, o homem velho, né, do passado, para nos tornarmos novos homens em Cristo, né? Novos homens em Cristo, essa é a ideia. A doutrina espírita vem para que a gente consiga dessa vez não cair nos erros do passado, né, do dogmatismo, do sacerdócio, daquela coisa toda, né? E agora não tem, agora tudo é só reflexões internas para nossas vidas e praticar isso tudo, né? Deixa eu pegar essa aguinha aí, por favor. Então pode continuar ali, por favor. Ocorre que a névoa carnal, toda a visão espiritual, de certo modo bloqueia nos espíritos pardos as percepções melhores e as mais sutis, anestesiando neles os centros da inspiração e da comunhão superiores. Ali pode ler aquele trechinho: transcorrer os séculos e em vai-se e vem-se infelizes. Então o que diz ali? O que vocês entenderam aí? Elas ficam tampando a consciência, né? Como se tivessem, diz, anestesiando. O que diz aqui, né? Ocorre que a névoa carnal, então o nosso corpo físico ele dificulta essa visão espiritual. Então é como se a gente estivesse envolto de uma névoa. Daí a gente não tem dificuldade para ter visões, né, da realidade da vida. Né? Daí dificulta. É porque a gente faz uma programação no mundo espiritual para vir para cá. Mas chegando aqui, aí existe a lei do esquecimento. A gente esquece o que a gente programou. E aí, se a gente não procurar se equilibrar, ter uma vida de equilíbrio, a gente pode não conseguir lembrar. Acaba se desvirtuando, se desviando, né? Porque estando num corpo de carne, aí a coisa complica, né? Até o próprio Pai Francisco, quando voltou, né, ele voltou numa família rica, ele também teve ali antes de ele aceitar a proposta do que ele veio fazer, né, de dar prosseguimento ao que ele veio fazer, ele passou por algumas questões do mundo, né? Ele foi para guerras, ele quando era jovem adorava as rodas dos amigos nas tabernas, lá bebendo com mulheres, né? Então ele teve seus deslizes também. E já sendo um espírito superior, né? Já sendo um espírito superior, era um apóstolo do Cristo que reencarnou, né? Depois de algumas dificuldades que ele passou através das guerras, até que ele entendeu o chamado ali e resolveu despertar para o que ele veio fazer, né? Tiveram que chamar ele no sério ali, né? Então a gente vê como é complicado quando a gente volta para a carne, as paixões do mundo, e ele por já nascer numa família nobre, então toda uma dificuldade para tu conseguir, tem aquela névoa ali, tu vivendo naquele mundo ali de facilidade, complica a coisa. Né, que daí transcorrem séculos e vais e vens infelizes. Isso, é. Porque quando a gente chega aqui, daí entra pro corpo de carne, aí a coisa complica, né? Porque no mundo espiritual tu tá ali em espírito, tá mais leve, já não tem aquele corpo denso da cara, já tem uma visão melhor, a mente já tá tudo mais aguçado.
Então, claro, pra ti é tranquilo, aí tu quer fazer mundo e fundo porque tu tá ali livre, leve, solto, né? Aí tu abraça o mundo. Mas aí voltando pra dentro de uma prisão de carne, aí tudo fica mais lento, né? Dificulta a visão, a lembrar de tudo aquilo que foi programado. Não é fácil. E por isso, então, séculos e séculos de vais e vens infelizes, que hoje estão sendo convidados para ter uma, vamos dizer assim, de todas as encarnações que a gente teve até hoje, essa ser a melhor, né? É a melhor de todas essas. Que pelo menos a gente já está no caminho, né? E antes nós estava desvirtuado. A gente até estava no caminho, mas acabou desistindo, aquela coisa toda se desvirtuou. E aí novamente, né, caindo no mundo, né? Então vamos continuar ali. Nossos mentores espirituais, apiedados da nossa incúria e sandice, intercederam sempre por nós, fazendo que nos fossem facultadas novas investiduras no domicílio corporal. Então aqui a gente sabe que todos nós, a gente estuda na doutrina, que todos nós, cada um tem os seus anjos de guarda, né? Ou como diz aqui, os mentores espirituais, todos nós temos. Então eles estão sempre, né, nos ajudando no nosso processo reencarnatório, intercedendo sempre por nós, ó, e fazendo com que a gente fosse facultada novas investidas no domicílio carnal. Ou seja, estão sempre fazendo novas perspectivas de bom para o futuro. Então vai ser feita uma análise, quando a gente desencarna, primeiro dá uma banda nos umbral, para ali dar uma passeada, né? É bom, né? Dar uma lembrada, dar uma visitada nos companheiros lá. Aí depois vai ter que ter uma conversinha com o mentor, né? Aí vão tirar limpo, né? Como é que foi a reencarnação, porque na verdade ele ajudou a programar, né? E nos acompanha aqui. Então quando desencarna, depois nós vamos ter uma conversinha ali, como é que foi, né? O que melhorou, o que tem que melhorar, né? Aí vai ser para fazer uma nova programação de investidas para o futuro, né? De uma reencarnação, né? Tudo dependendo daquilo que a gente viveu, né? Uma reencarnação boa, uma reencarnação ruim. Mas todas elas são necessárias para o aprendizado, né? Sempre vai ser. Mesmo que seja uma reencarnação difícil, porque não usou bem dessa reencarnação, ela pode ser uma reencarnação muito difícil, mas é necessário, né? Para aprender. E o espírito aceita, né? Ele mesmo aceita de pronto porque ele sabe. Então vamos continuar ali. Estivemos ao lado de artistas, pensadores, cultores das letras e das ciências, a fim de sentir-lhes o bafejo da mais alta ambição espiritual. Normalmente, as suas auras nos afetam, propiciando lampejos iluminativos e abençoados. Porém, rapidamente, tão intoxicados estávamos. E aqui. Aqui é como se os mentores estivessem falando, né? Estivemos ao lado de artistas, pensadores, A gente sempre vai ter alguém ali para nos inspirar, né? Aqui na reencarnação vai ter o anjo de guarda, o mentor, e vai ter alguém encarnado ali também que vai... Nós tivemos aqui pessoas importantes aqui entre nós, né? Está tendo Divaldo, Chico, né? Pessoas que servem de modelo para nós, né? Então aqui diz, né, que então a gente reencarna ao lado de vários, né, pessoas já que têm essa faculdade, né, na ciência, nas letras, etc. Então nós vamos, para nós sentirmos o bafejo da mais alta ambição espiritual. Normalmente as suas auras nos afetavam,
propiciando-nos lampejos iluminativos e abençoados. Rapidamente, tão intoxicados estávamos. Então é como há muitos que dizem que às vezes era uma benção quando estava perto do Chico e as pessoas se sentiam tão bem, sabe? Isso escutando os relatos daqueles que viviam lá mais próximo, né? Do Chico, dizendo que o Chico tinha uma aura, assim, um campo tão abençoado que as pessoas muitas vezes chegavam perto dela e começavam a chorar, assim, de tanta, sabe, ele para transmitir aquele amor, aquela paz. Mas só que muitos chegam perto, por exemplo, chegam perto de uma alma querida dessa aí, mas basta sair de perto dela, ele já vai estar, né, de tão intoxicado que a gente está nesse mundo aí, a gente vai ali, respira aquele ambiente propício ali que essa alma transmite para nós, mas sai de perto dele e já se intoxica de novo, né, já está no mundo de novo, porque nós somos imperfeitos, a gente tem muitas dificuldades ainda para vencer, né? Já diferente desses espíritos nobres, né? Que nem, por exemplo, o Chico, a gente vê que era uma alma de candura tão, né, tão benéfico, tão amoroso, né, que nos realmente mostrou para nós o que é ser uma pessoa de bem, né? Para nós que a gente viu vivendo, né? Então é um exemplo para nós. Só que saindo de perto dele, a gente volta com os nossos vícios, né? Com as nossas dificuldades. Ali perto dele, que maravilha, coisa boa, né? Fica até um santo perto dele, é fácil, né? Mas saindo de perto dele, tem que voltar para a realidade, né? Assim como a gente está no ambiente da casa espírita também, que é um ambiente de pura luz, né? Desde que seja uma casa espírita séria, né? Isso é importante, vai se sentir muito bem no ambiente da casa espírita, muito iluminado. Mas aí sai dali, muitas vezes volta a fazer os erros, né, as coisas. Aí volta a se complicar, né? Então a gente tem que trabalhar bastante, né? Então vamos continuar ali. Por fim, quando o abençoado, organizando o exército de amor do rei Galileu, fruímos a sublime ocasião de retomar as lides da fé, palmilhando as estradas impérvias que a humildade nos oferecia, enquanto a sua voz entoava a canção da fraternidade universal com as notas melódicas da compaixão e da caridade. Agora voltou. Então ali o que é o abençoado, o que é o Sol de Assis? Quando o abençoado Sol de Assis voltou. Então o nosso Pai Francisco, a gente diz, né? Então ele volta, né? Jesus convida ele para voltar, para trazer, exemplificar tudo aquilo que ele viveu aqui na Terra, para dar os exemplos do Cristo. E conta no livro do Miramês de Francisco de Assis que ele volta 200, né? São 200 espíritos que ele mesmo faz a programação ali para a reencarnação desses 200 espíritos que voltam para essa tarefa junto ao Pai Francisco, né? Então são 200 almas ali de espíritos já elevados, né? Que voltam com essa tarefa de iluminar, né? Trazer o Evangelho redivivo novamente aos corações e depois se junta, né? A comunidade lá depois vai aumentando cada vez mais, né? Aí muitos daqueles que estavam lá também desistiram, que a gente comentou, né? Estavam lá, não quiseram. Então a gente vê, né, que ele vem para resplandecer na terra, né? Reorganizando o exército do amor de Jesus. Então a ocasião de retornar, então a muitos de nós a gente voltou, teve essa oportunidade de retornar às lides da fé, né? Nesse momento junto com Francisco, palmilhando as estradas impérvias que a humildade nos oferecia,
enquanto a sua voz entoava a canção da fraternidade universal, com as notas melódicas da compaixão e da caridade. Então muitos de nós estávamos lá, a gente ouviu, né, Pai Francisco refletindo o Evangelho, nos ensinando, né, as coisas boas da vida, e muitos de nós a gente não aceitou, né, o convite, né? Se a gente tivesse aceitado, nós estaríamos hoje numa situação diferente, né? Infelizmente a gente não aceitou, né? E agora a gente está aqui então para tentar essa redenção, né, espiritual, se redimir, fazendo o caminho de volta, né? Muitos deles aceitaram, companheiros nossos, e que hoje estão como os nossos mentores aí, né? Eles aceitaram, então venceram o mundo, né? Como diz o Cristo, o mundo externo e o mundo interno. E nós não, então agora nós estamos sendo convidados para vencer isso. E esses que venceram estão nos ajudando, né, a vencer. Então vamos continuar ali. Sempre em grupos afins, volvemos ao mergulho no carro somático e tentamos, em equipe, estabelecer as bases da felicidade ao calor da mensagem evangélica, que então começava a dominar os diversos arraiais da terra. Não foram poucos os esforços dos adversários da luz tentando apagar as pegadas do discípulo amado pelos caminhos da umbria, que se estendiam por além fronteiras, na terra sofredora. Inovações sutis e perigosas, excessos onde antes havia escassez, atavios em lugar de desapegos, aparências substituindo a aspereza da simplicidade. Lentamente foram introduzidos no ministério cristão e por pouco, não fosse a divina vigilância do trovador de Deus, quase nada ficaria para a posteridade, além das anotações vivas da sua caminhada incomparável. Passamos a sentir o muito que deveríamos fazer por nós próprios, pelos nossos irmãos, principalmente os da retaguarda. Então aqui, como ela diz novamente, né, a gente vem ao mundo sempre em grupos afins. Então todos aqueles que estão assim, que permeiam a nossa vida, agora que a gente tem contato, assim, são sempre esses grupos afins que voltam, né? Eles voltam então do mergulho do corpo em equipe, né? A gente volta sempre em equipe desses afins para estabelecer as bases da felicidade ao calor da mensagem evangélica, que então começava a dominar os diversos arraiais da terra. Então a gente vem para novamente lembrar as leis divinas através do Evangelho, que às vezes estão na nossa consciência, para lembrar, para poder fazer a coisa certa, para aquele grupo se redimir, né? E não foram poucos os esforços adversários da luz, ó, tentando apagar as pegadas do discípulo amado pelos caminhos da Úmbria. Então os espíritos ignorantes ali querendo sempre o atraso da humanidade, das pessoas, como tem hoje, né, que a gente sabe, né? Os inimigos da luz, do Cristo, inimigos nossos mesmo, que querem querem nos derrubar, né? Junto com eles. Muito inimigo, né? Então eles queriam fazer de tudo para apagar as pegadas do discípulo amado, né? Ou seja, então do nosso Pai Francisco, né? Que ele caminhava pela Úmbria lá, né? Então que se estendiu por além fronteiras, na terra sofredora. Inovações sutis e perigosas, excessos onde antes havia escassez, atavios, então a gente
Então eu queria esbanjar, né? Sempre de nós, querendo sempre o excesso das coisas, né? Material, nunca aceitar aquele simples, né? Aquele pouco, mas eficaz. Então, a gente sempre queria muito, né? Atavios em lugar de desapegos, né? Então sempre aqueles atavios do passado predominando, todo aquele homem que queria ser um novo homem, né? Um homem em Cristo, né? Os atavios do passado, o ego da querendo dominar, né? Apagando a nossa luz. As aparências substituindo a aspereza da simplicidade, né? Aparência substituindo a aspereza da simplicidade, né? Então sempre usando máscaras, né? Muitos de nós infelizmente usam máscara, substituindo a aspereza da simplicidade. É geladinho. Então querendo sempre ser uma pessoa que não é, né? E tem pessoas que a maioria de nós não é assim ainda hoje, querendo aparecer o que não é, né? Lentamente foram introduzidos no ministério cristão e por pouco não fosse a divina vigilância do trovador de Deus, quase nada ficaria para a posteridade. Já pensou que perigo? Então a gente vê daqueles muitos que estavam com o Pai Francisco, tinha aqueles metidos no meio ali que parecia ser uma pessoa do bem, mas estava usando máscara aí para deturpar os ensinamentos de Francisco, né? Então a gente sabe, né, que tem muitos ali queriam, né? Queriam até esbanjar, né? Queria luxo. E Pai Francisco sempre pregou a simplicidade, a pobreza. E muitos queriam já fazer igrejas já grandes, né? Fazer banquete, aquela coisa toda. Aí, muitas vezes ele se deparou com uma coisa dessa, ele chegou a se deparar e ficou muito chateado, né? Ele até chegou a dizer que não. Ele disse, não, isso tudo não foi aquilo que ele ensinou, né? Ele teria então que aquela sociedade não fazia parte mais daquilo que ele veio, que ele trouxe. Daí ele ficou muito chateado. Então, além das anotações vivas da sua caminhada incomparável, passamos a sentir o muito que deveríamos fazer por nós próprios, pelos nossos irmãos, principalmente os da retaguarda. Então a gente tinha condições de nos auto-iluminar ali e de ajudar os outros companheiros também que estavam junto ali, muitos, né? Mas daí a gente não conseguiu nem ajudar, né? E hoje não vai muito. A gente comenta bastante que já é difícil hoje também, né? A gente conseguir assim fazer isso, né? E a gente vai fazer isso, exercitar isso tudo dentro do próprio lar, né? Ali assim, é uma casa espírita séria, ali tranquila, ali, né? Aí já não tem muito. Aí todo mundo diz amém. Mas aí dentro do lar é que estão as dificuldades maiores, né? Daí chega, nós vamos ter que sair agora da casa espírita daqui um pouco e voltar para a realidade. Voltar para dentro dos lares, aquele lar que a gente abençoado, que a gente pediu para vir, né? Aí refletir um por um daqueles que estão ali, né? Para o que está acontecendo, né? Vamos continuar no texto. Isso é bom, né? Mas a gente fala, mas é isso que a gente tem que refletir bastante, não adianta, né? É dentro do lar que é o nosso maior desafio, vamos dizer assim, né? Porque dentro do lar vamos dizer assim, a maior parte do dia é dentro do lar que a gente fica, né? Ainda mais pra gente que é dona de casa, né? Pra vocês, assim, donas de casa que ficam mais tempo ainda com a família, dentro de casa, né? Já quem trabalha fora fica ali 9, 10 horas fora, volta, fica um pouco ali, já tem que dormir para voltar de novo, né? Agora quem fica ali lidando com os familiares ali diariamente, ali, que sabe, né? Das dificuldades.
Mas a gente veio ali para aprender, né? Para enfrentar as dificuldades com Jesus, né? No coração, né? Então vamos continuar ali. Quando se preparavam os dias da codificação espírita, quando se convocavam trabalhadores dispostos à luta, quando se anunciavam as horas preditas, quando se arregimentavam ceareiros para a terra, escutamos o convite celeste e nos apressamos a oferecer nossas parcas forças, quanto nós mesmos, a fim de servir na ínfima condição de sulcadores do solo, onde deveriam cair as sementes de luz do Evangelho do Reino. Assim, já no albor do século passado, em pleno fastígio napoleônico, as hostes espirituais mourejavam com acendrado carinho, renovando as paisagens da psicosfera da França, ainda tumultuada pelos acontecimentos revolucionários dos anos idos. Pois é, naquela época já estava um tumulto, né? Ainda conseguiram fazer tudo isso. Era um momento que era propício, né? Um momento certo. Então aqui a gente já vê, né? Então aqui a gente já sai então, da época de Francisco, agora já entra na época da codificação. Né? Então ali quando se começaram a se preparar os dias da codificação, então como novamente foram convocados muitos trabalhadores para ajudar, né, na vinha, dispostos a essa luta, né, quando se anunciavam as horas preditas, quando se arregimentavam ceareiros para a terra. Escutamos o convite celeste e nos apressamos a oferecer nossas parcas forças, quando nós mesmos, a fim de servir, na ínfima condição de sulcadores do solo, onde deveriam cair as sementes de luz do Evangelho do Reino. Então aqui, a gente vê então muitos que começaram também trabalhadores da primeira hora da doutrina espírita, né? No movimento espírita que vieram. E como diz aqui, né? Muitos de nós, como a doutrina espírita é uma doutrina nova, mas ela tem em torno de 160 anos, né? Então a gente já pode ter, no caso a nossa última reencarnação, a gente já pode ter começado, né, no movimento espírita, já no tempo de Kardec, por exemplo. Né? Pode ter começado naqueles meados ali do século XX, né? E claro que a gente também não teve êxito, né? Se tivesse, a gente estaria bem, né? Novamente. Então foi um novo chamado, né? Então teve o chamado com Francisco, o nosso pai Francisco, que a gente não aceitou, foi rebelde, né? Aí depois agora então ali no tempo da codificação na França, novamente foram chamados novos trabalhadores, né? Muitos aceitaram, muitos então caíram também, né? E agora novamente estamos há 160 anos mais ou menos da codificação espírita. Novamente fomos chamados nas lides de fé, né? Para trabalhar nas casas espíritas, para se redimir. E aqui ela diz uma coisa interessante, ó. Viemos a fim de servir, né? A oferecer nossas parcas forças, né? Porque nós viemos somente tendo erros, né? Então a gente nem conseguiu forças ainda, né? Não conseguiu se melhorar. E quanto nós mesmos a fim de servir, ó, na ínfima condição de sulcadores do solo, cair as sementes de luz do Evangelho do Reino. Então a gente está aqui, a gente já está em condições de semear, né? De lançar semente. A gente não tem virtude ainda. Então, como ela diz aqui, nós somos ainda sulcadores do sol, né? Trabalhando ainda, fazendo os esforços para tentar
fazer com que essa terra germine sementes para poder cultivá-las e espalhar sementes, né? Mas ainda não estamos nessa. Claro, através dos esforços que cada um de nós é convidado a fazer, praticando as virtudes, desde que essas minhas virtudes sejam sinceras, estejam sendo praticadas com esforços, dedicação, e que está fazendo bem a mim e ao próximo, com certeza está radiando, né? Está trabalhando o solo e já está começando o processo de germinação, né? E já está também transmitindo a outro exemplo, né? Do que deve. Porque ninguém veio aqui perfeito, né? Perfeito, só Deus é perfeito. E Jesus ali também, que está junto com Deus ali, que chegou à perfeição plena. E o resto todos ainda estamos trabalhando ainda, né? Uns já estão bem melhores, né? Outros ainda estão trabalhando, ainda estão com muitas dificuldades, né? Então cada um vai ter o seu tempo. Assim no já albor do século passado, em pleno fastígio napoleônico, né? Então eram umas épocas de... Estava vindo aqueles períodos de guerra lá de Napoleão, né? Um momento difícil. Então a doutrina espírita chega ali, né? Então as hostes espirituais mourejavam com as... renovando as páginas da psicosfera da França, ainda tumultuada pelos acontecimentos revolucionários dos anos idos, né? Então, mas era um momento que era a hora, né, de vir naquele momento planejar, porque Jesus não vai programar fazer nada assim, vem no momento que é para vir, no momento certo, né? Então teve um momento que veio Cristo, né? Muitos estavam ainda, né? Aí depois novamente veio no século XII ali, veio 200 anos, veio Francisco trazer novamente os exemplos, né? A gente também não conseguiu. E agora a doutrina espírita, né? Que é a terceira revelação, e a gente por isso já estamos no último momento agora, né? Que agora a gente não deveria, pelo menos agora, desistir, né? Desistir nem pensar, né? E quem está nas lides deve refletir bastante para se melhorar, né? Então vamos continuar ali. A tarefa se fazia, então, de grande e grave porte. A maternidade ultrajada negava-se a novos cometimentos. A moralidade combalida desconcertada para tentames maiores. A fé desgovernada saíra da asfixia, em que padecia alucinação, para a indiferença que entorpece. Os códigos, não obstante estabelecidos pelo novo status, sofriam as injunções guerreiras do novo imperador. Então a tarefa, né, se fazia de grande porte, né? De grande e grave porte. Então a moralidade combalida parecia desconcertada para tentames maiores. A fé desgovernada saíra da asfixia e alucinação para a indiferença que entorpece. Os códigos dos direitos humanos, não obstante estabelecidos pelo novo Estado, sofriam as injunções guerreiras do novo imperador. Então as dificuldades, né, que veio a doutrina espírita, um momento que o povo estava saindo, né, de guerras, né, de dificuldades ali, para respirar novos ares de esperança, né, de fraternidade, né. Então a doutrina espírita veio para trazer, né, iluminar as consciências, né. Esse aqui é o papel dela.
o Jesus diz, né, que ele não vem para os sãos, mas sim para os doentes, né? Então, realmente, a doutrina espírita veio também num momento delicado, assim como veio Jesus, veio Francisco também num momento de guerras, também ele veio, também difíceis, né? Agora a doutrina também, a codificação também veio num momento de períodos complicados para iluminar as consciências, né? O jogo sofredor, né? Então vamos continuar ali. Lentamente, porém, se foram clareando os plúmbios céus da humanidade, à medida em que mergulhavam na atmosfera fisiológica antigos heróis do pensamento da fé, guerreiros da caridade, missionários da filosofia como da ciência, da moral como da religião. Então aqui a gente vê, aqui ela mesmo diz, Joana, que o período de transição começa realmente, o período de transição planetária de expiações e prova para a regeneração, ele começa, ele dá início no momento da codificação, né? Que Kardec faz a codificação ali com os benfeitores. Então é um momento que já dá início, dá o pontapé inicial à transição planetária lá. Então já deu início em torno de 160 anos, né? Então ali ela diz que lentamente, porém, se foram clareando os céus, né, da humanidade, à medida que iam então reencarnando na atmosfera fisiológica, né, do corpo, antigos heróis do pensamento. Ó. Então a gente vê que ainda vem reencarnando períodos de transição, né, aqueles como a gente teve Sócrates, Platão, né? A gente vê ali Aristóteles, todos aqueles pensadores lá, né? Filósofos, eles vieram retornando, né? Mártires da fé, então aqueles primeiros discípulos, né? Lá do cristianismo primitivo que foram mortos nos circos, né? Romano, né? Foram mortos em fogueiras, aqueles discípulos fiéis do Cristo novamente reencarnando, né? Guerreiros da caridade, ó, e missionários da filosofia, como da ciência, também a gente vê o avanço que deu na tecnologia, né? E também da moral como da religião, né? Progrediu também, né? Sempre, então, a gente vê aqueles espíritos mais evoluídos trazer a ciência, a religião, né, em vários campos para alavancar esse processo de transição planetária em que estamos vivendo, né? Se não fosse isso, ia levar quantos séculos? Ah, pois é. Já dá um passo. Então vamos continuar ali. Entre eles estava Allan Kardec, o incorruptível trabalhador da era espírita, que logo deveria começar. O labor assumia proporções dantes quase jamais igualadas. Aqueles eram os dias em que as convulsões do pensamento abririam as comportas para experiências práticas que ensejariam a era da tecnologia e da eletrônica futura, com todos os seus complexos surtos de progresso e evolução, perigosos igualmente pela probabilidade de o homem assoberbado pelas conquistas do conhecimento pensar em ser Deus, sem conseguir, todavia, ultrapassar os limites da própria insignificância. Então ali a gente vê, né? Entre eles, aqueles que a gente estava vendo que reencarnaram, né? Os grandes espíritos, estava ali o maior de todos depois de Jesus, né? Depois de Jesus, o maior de todos os espíritos, Allan Kardec, né? O espírito mais evoluído ali, depois de Jesus, né? Que veio entre nós. Então aquele incorruptível trabalhador, né? Da era espírita, quem viu o filme, né? O filme já mostra bem ali o que foi Allan Kardec, né? O que ele viveu, o que ele venceu, dando exemplo para todos nós, né? Então quem não viu, que vejam, né?
E aí então a gente vê aqui, né, que então aqueles eram os dias que as convulsões do pensamento abriam as comportas, ó, para experiências práticas. Então que ensejariam esse avanço que veio então no campo da ciência, né, e tudo mais. Então veio a tecnologia, né? Porque na época que Kardec ainda no filme ele mostra ali que era tudo aí, não tinha energia elétrica ainda, né? Mas foi rapidinho, já logo veio, né? Já veio inovações, já. Imagina, isso aí há 160 anos atrás. Agora olha a tecnologia que tem hoje em questão de 160 anos. Então até o Dival estava comentando agora que a gente nem estava preparado para tanta tecnologia que a gente tem agora. Porque o ser humano ele nem aprendeu ainda a se conhecer e está dominando, se achando que é Deus, como diz ali com D minúsculo, né? Em questão das coisas, das tecnologias, né? Então são deuses, né, com D minúsculo ali, que estão usando a tecnologia o máximo dela. Muitas vezes muita inteligência para isso, mas não pessoas pobres espiritualmente, né? Se conhece, não lembraram as leis divinas, né? Ficou esquecida, querendo somente saber das tecnologias, né? Hoje a gente vê a facilidade, que nem, por exemplo, hoje a gente abre a janelinha aqui dos nossos estudos na Casa Espírita para outras pessoas que querem ver, né? Antigamente jamais, não tinha como, né? Hoje, mensagem instantânea ali do WhatsApp, ali, né? Em segundos ali chega o outro ali com uma rapidez lá pro outro lado do mundo lá. Então a tecnologia assim que não dá assim, em questão de 20 anos atrás, aí, a gente nem imaginava que ia chegar a esse ponto, né? Uma tecnologia dessa, né? E foi tudo muito rápido, né? Porque a gente estava assim há pouco tempo, não tinha nem telefone, assim, só os ricos que tinha. Aí começou a surgir o celular, aqueles grandão. Aí daqui a pouco começou a modernizar cada vez mais, facilitar. Foi muito rápido, muito. E a tecnologia que tem esses celulares de hoje em dia é um computador na mão da pessoa. Né? Daqui a pouco vai ser que nem aqueles filmes que a gente vê da Marvel, do Homem de Ferro. Lá tudo com imagens de luz, né? Em 3D ali, sei lá em quantos D que é aquilo. E ele só vai fazendo assim, né? Mexendo com as mãos, os troços vão aparecendo e vão... falta pouco, já deve até ter já isso aí, né? Então é uma coisa assim incrível, mas que o ser humano ainda não entendeu que estamos na era dos fenômenos morais, né? Não deveria ser o principal dos fenômenos científico, tecnológico, né? A maioria está vivendo, usufruindo, mas não está ainda refletindo o que a gente veio aqui fazer, né? Que na verdade a tecnologia vem para nos auxiliar, nos ajudar como ferramenta, mas não eu viver, né? Eu viver em função dela, né? Viver através somente da tecnologia, achando que é só isso, né? Então a gente tem que usar ela, na verdade, para o bem, com equilíbrio, com sabedoria, usar bem, né? Mas não deixar aquilo nos dominar, né? Porque a gente vê muitas pessoas, infelizmente, estão assim doentes já, né? Doente ali, porque o celular virou uma doença, uma pandemia, assim. Uns anos atrás as pessoas se juntavam, conversavam, agora tem WhatsApp, tem um monte de coisa. Um se conversa da casa do outro, né? Até vídeo faz. Né? Até vídeo para não precisar ir, né, nas casas, não conversar. Então a gente vê, né? Isso fez com que as pessoas se distanciassem também uma da outra, né? E aí a gente vê então essas dificuldades que a tecnologia tem os seus prós, né? Que a gente vê que é muito bom, e tem também os seus contras, né? E claro, muitas pessoas que não usam a tecnologia de uma forma adequada, né? Que usam para o mal, né? Também tem isso, né? Para os seus vícios, para os seus prazeres, enfim, para tudo, né? Para matar, para roubar, né? Então tem de tudo, né? É verdade. Então vamos continuar ali. Acompanhamos assim na América e na... Só um pouquinho. Tá. Desculpa que eu me perdi aqui. Pode continuar. Acompanhamos assim na América e na erupção
da fenomenologia medianímica, alguns emprestando suas possibilidades para as experimentações primeiras, que enunciaram o momento exato para a ação do lídimo, expoente da razão, na fé libertada de preconceitos, de dogmas e de limitações. Outros manipulando retortas e fazendo experiências de laboratório, deixamo-nos atrair ao fato espírita, sem que possuíssemos a coragem de declará-lo como inteiro. Como fizemos poucos cultores da verdade, receosos dos compromissos novos e pesados, que porventura e logicamente deveríamos assumir. Experimentadores e cobaias, legítimos ou não, multiplicaram-se rapidamente e alguns de nós entre eles. Médiuns e pesquisadores, estivemos desejando cooperar sem o êxito desejado. Opúsculos e livros, folhetins e monografias apareceram e debates sensacionais encheram páginas e páginas de periódicos, bem como relatórios extensos formaram múltiplos volumes, sem que colimassem a superior finalidade de restabelecerem na terra o culto à verdade, ao dever, ao amor, à caridade, conforme ensinara e vivera o amigo divino de todos nós. Então a gente vê aqui, né, a gente acompanhando isso tudo na América, na Europa, fenomenologia medianímica, alguns emprestando suas possibilidades para experimentações primeira e anunciaram o momento exato para a ação do lídimo expoente da razão, na fé libertada de preconceitos, de dogma e de limitações. Então a gente vê os médiuns, aqueles que receberam a primeira oportunidade ali como médiuns, né? Para se libertar, para ter uma fé libertada através de preconceito, de dogma, né? Então outros manipulando retortas e fazendo experiências de laboratório, deixando-nos atrair ao fato espírita, sem que possuíssemos a coragem de declará-lo com inteireza, como fizeram poucos cultores da verdade, receosos dos compromissos novos e pesados que porventura e logicamente deveríamos assumir. Então muitos ali não conseguiram, né, aceitar a proposta, acharam muito difícil, ficaram com muita vergonha, com medo do que os outros iam pensar, né? Então ela diz ali, né, experiências de laboratório, né, trabalhadores que vieram como experiências de laboratório e não foram bem sucedidos, né? Ali também experimentadores e cobaias, né, legítimos ou não, multiplicaram-se rapidamente e alguns de nós entre eles, né? Entendeu? Então muitos experimentadores e cobaias, né, que vieram e se multiplicaram aí no movimento, né? Então teve eles médiuns, pesquisadores, estivemos desejando cooperar sem o êxito desejado. Então a gente não conseguiram ter o êxito desejado também. Opúsculos, livros, folhetos e monografias apareceram volumosos. Então a gente vê nessa essa quantidade, essa leva de livros aí que a gente tem aí é como a gente já comentou, tem tanto estudo, tanto livro assim que a gente imagina só os livros de Kardec ali, não tem como estudar todos eles ali. Eu acho que nessa reencarnação, né, é muita coisa, né? É as obras básicas,
é mais né, os 12 volumes da revista ali, então, né, estudo assim para mais de metro. E as obras de Chico, só as obras de Chico, em torno de quase 500 obras. Imagina, não vai ter tempo de ler, mas olha, nem a metade disso aí tudo. Então é muita coisa que veio, né, debates, né, sensacionais, encheram páginas e páginas de periódicos, bem como o culto à verdade. Então, bem como relatórios extensos formaram múltiplos volumes, sem que colimasse a superior finalidade de restabelecerem na terra o culto à verdade, ao dever, ao amor, à caridade, conforme ensinara e vivera o amigo divino de todos nós. Então muitos vieram, né, muitos estudos, muitas obras a gente tem hoje. E hoje a gente tem a facilidade até da internet, né, para pesquisar e tudo mais. Mas ainda falta muito para nós a gente realmente refletir isso para nossas vidas, né? Que a gente está lendo, estudando, né? Esse culto à verdade, que são as leis divinas, né? O dever, o amor, a caridade, né? Conforme ensinar o nosso mestre, né? Então falta a gente refletir isso tudo, sentir no coração e praticar, né? Viver isso aí. Não adianta, né? Ah, mas eu sei, eu estudei todas as obras da codificação, isso tudo, tá, mas refletiu aquilo tudo, tá conseguindo viver isso aí? Não adianta, né? Às vezes tu sai, eu sei o livro dos Espíritos e decoro todas as questões, né? Mas só o livro dos Espíritos ali, então, para ti. Olha o que traz ali de aprendizado, de questão, né? 1019 perguntas e respostas. É que é tudo uma questão do espírito mesmo, da maturidade do espírito. A gente não sabe nem ler e é uma pessoa muito boa, caridosa, tem um monte de virtude que a gente lê não consegue adquirir, né? É complicado. A gente tem que fazer os esforços, reconhecer os erros, né? Substituir por virtude, né? Fazer esforço, né? Então vamos continuar ali. Foi Allan Kardec, indubitavelmente, o insigne herói daquela hora e o exemplo insuperável para os tempos porvindouros. Quem tomou a bússola da razão e conduziu com segurança a barca da fé. Abandonou tudo e, arriscando-se, pois tinha a certeza da legitimidade dos postulados que os espíritos lhe ofereciam, após caldeá-los e averiguá-los com sabedoria inspirado dos céus. Transformou-se em estrela rutilante, vitalizado pelo mundo transcendente, para clarificar intensamente os tempos de todos os tempos. Quantos, no entanto, malograram. Não pequena foi a cota dos desertores, dos detratores, dos caídos naqueles dias e ainda hoje. Então a gente vê que se não fosse Kardec ter abraçado ali, né? E a gente vê até no próprio filme ali as pessoas que iam desistindo, né? A médium, aquela cobrando os direitos, né? Mas botou, não tem o meu nome aqui, eu trabalhei tanto cobrando, ficou bravo, muitos desistiram, quando a gente vê, daqui a pouco, né? Teve uma hora que até ele estava querendo desistir já. E ainda bem que ele tinha esposa, né? Pra confortar ele, né? É importante ter um apoio. E aí ela, né, ela consolou muito, ela deu muita força para ele não desistir, né? Porque senão daí nós ia ter que se retardar, porque com certeza outro ia assumir o lugar dele, né? Como Cristo disse, ele mesmo pergunta, mas se eu desistir, acontecer alguma coisa, falhar, né? Mas não, Deus não confia a um único homem a tarefa, né? Ele não vai, jamais vai descer Kardec, vai tá todas as nossas confianças nele, acontece o feitor, Jesus nunca posta as fichas numa única coisa, sempre vai ter o plano B, o C, né? Eles ficam, Sim. né?
Se Kardec caísse, ele poderia ter desistido, outro ia ter que assumir o lugar dele, né? Alguém ia vir e ia assumir. Mas graças a Deus, mais, né? graças a Deus ele aceitou ali de primeiro, não teve erro, né? E aí deu tudo certo, graças a Deus. E muitos ainda hoje, infelizmente, continuam desistindo, né? Desertores do espiritismo. Eu passei por algumas casas espíritas, eu vi assim, muitas pessoas desistir, infelizmente, sabe? Trabalhadores de anos desistir por melindres, por inúmeras coisas. Então a gente vê as dificuldades que tem até hoje, né? Porque os melindres estão em nós mesmos, é o termômetro do orgulho, né? Eu mesmo passei por isso em casas espíritas, dificuldades assim de, de desistir, de largar correndo, né? E graças a Deus a gente tem que pensar assim, não, mas a gente veio aqui para trabalhar pela causa espírita. Porque muitos defendem, às vezes tem gente que fica ali anos sofrendo numa casa fora. Mas eu tenho que trabalhar nessa casa que eu tenho que trabalhar, sabe? Mas a gente tem que trabalhar pela casa ou pela causa? Se aquela casa ali tá minada, tá contaminada, tá fazendo coisa errada e não muda aquela forma de trabalhar, sinto muito. A gente tem que estar pela causa, né? Se a gente não concorda com aquilo ali que acha que não está de acordo com a causa espírita, então tem que sair, vai para outra casa, funda uma casa espírita, sei lá, tem que se virar, porque o trabalho deve continuar, né? A gente nunca deve ficar ali tendo expectativa em pessoas falhas, né? Todos nós somos falhos, temos erros, defeitos, ninguém é perfeito. Mas tem gente que infelizmente coloca aquele presidente da casa, aquele é um deus da casa espírita. Sabe, o que ele diz, eu digo amém, me ajoelho, sabe? É como se fossem as antigas, as paróquias, né? Que os padres iam lá, todo mundo se ajoelhava, né? O padre falado. Então tem que acabar com isso, né, gente? Acabar com essa história. Nós já estamos espíritos já bem maduros, tem que estudar bem, refletir para não cair nessa, né? Para a gente seguir em frente. E daqui a pouco acaba, com certeza, esses pessoas que fazem esse tipo de coisa aí, que se acham dono das casas espíritas, prejudicam muitas pessoas. E grandes trabalhadores que vieram para fazer bons trabalhos e que acabam às vezes desistindo por causa dessas pessoas, né? Mas elas não conseguiram ter força bastante para pensar, para raciocinar, para sair dali, tentar outro caminho, mas seguindo em frente com Jesus, né? Eles não tiveram força, muitos deles, e acabaram caindo, desistindo, né? Infelizmente. Mas tem que continuar, né? Não pode desistir. É sério, né? Como liderança, assim, de um grupo. Por exemplo, uma pessoa que conhece a doutrina naquele momento, entra, eu sei por mim, né? Daí tu assim, não sabe nada e tu fica ler tudo que as pessoas tentam te ensinar. Claro, tu vai ler, tu tem os estudos, tem casa que não tem estudo, acho até. Mas tu tenta aprender com aquelas pessoas ali, e aí a pessoa te ensina tudo. Ela também se compromete com isso, né? Sim, porque com certeza ela tem essa responsabilidade, né? E aí se ela desgovernou muitas pessoas, e ela é corresponsável, né? Ela é participante, vamos dizer assim, ela tem até a maior parte de isso aí tudo, né? De ter desviado muitas pessoas, de ter prejudicado a casa espírita, muitas pessoas, com certeza, né? É muito grave isso tudo, né? Aquele trabalhador que já refletiu, estudar, entender, acabou desistindo também, vai se complicar, né? Muito, né? Porque ele veio para trabalhar, para se redimir, e aí acaba encontrando os desafios, as dificuldades, desiste, né? Por causa de um e de outro ali, né? Não é fácil. Mas a gente estamos nos momentos assim cruciais, né? Momentos difíceis mesmo, que o ataque das trevas está muito forte, né? Então tem muitas pessoas desistindo, infelizmente, deixando em segundo plano. Muitos que vão para a casa espírita, trabalhadores,
vão, mas estão como se estão lá, mas estão como se não estivesse lá, né? É mesmo que se não estivesse, baixo a cabeça, ficam lá quieto, né? Vão lá por obrigação, vamos dizer assim, né? E desde quando a gente tem que ir por obrigação, né? O dono vai dizer de mim, né, que eu não fui, o obsessor vai me pegar, aquelas coisas todas, né? A pessoa enche de coisa na cabeça e acha que tem obrigação de ir, mas não vai de coração, né? Vai lá porque ela sabe que é bom para ela em primeiro lugar, né? E tá fazendo um bem para ela e ajudando o próximo, né? Isso que é importante. Esse é o papel de trabalhadores da casa espíritas, né? Deveria ser assim, né? E os trabalhadores se ajudarem, né? Terem diálogo um com o outro, conversarem, né? Se apoiarem, ter uma fraternidade, esse deveria ser o certo, né? Mas a gente vê que não é bem assim, né? Principalmente às vezes casas que a gente vê casas, quanto maior é a casa, mais trabalhadores, mais dificuldades, né? Mais dificuldades ainda. Então vamos continuar ali. Adestrados agora para os inadiáveis serviços de reconstrução do mundo em que nos encontramos, mediante o uso de instrumentos da mansidão, da justiça e do conhecimento, mister se faz que nos detenhamos a reflexionar em regime de urgência e em clima de tranquilidade. A fé que bruxuleia em nossos espíritos é a nossa lâmpada bússola, apontando rumos. Então aqui agora a gente vem, né, já mais adestrado, com certeza, né? Já vem numa reencarnação. Bichinho mais adestrado. Já vem numa reencarnação mais preparado para poder entender a mensagem, né? E poder, como a gente diz aqui, refletir, né, a mansidão, né, a justiça, né? Tudo aquilo que a gente veio para aprender, né, as leis, né? Então agora a gente vem, né, que mistério se faz que nos detenhamos a reflexionar em regime de urgência e em clima de tranquilidade. Então, ou seja, a gente sabe que realmente estamos nos últimos momentos, né, viu? Ela mesma está dizendo, é urgente, não é o Éder que está dizendo. Quando o Éder diz, gente, estamos nos últimos segundos do segundo, é a urgência que a gente tem de se melhorar, né? Ou vai ou racha. Mas em clima de tranquilidade, né? Ou seja, aquela fé, o estudo refletido, sentido no coração e praticando, vai, através da doutrina espírita, vai nos trazer, vai nos dar uma fé raciocinada, né? Uma fé refletida, sentida, que aí então vai nos dar tranquilidade de saber o que estamos fazendo aqui, de passar pelo que a gente está passando, né? As turbulências e tudo mais. Necessidade urgente de nos melhorarmos. Tudo isso é uma fé raciocinada. De não pensar assim, vou deixar a vida me levar, vou deixar para amanhã, vou ir na casa espírita, vou ir na casa espírita porque o dono quer que eu vá, senão o que ele vai dizer de mim? Vou ir porque eu sei que tem obsessor, né? Eu tenho meus inimigos, então eu tenho que ir na casa espírita, porque como é que eu vou me livrar dos obsessores, né? Então acho que o fato de ir na casa espírita vai se livrar de obsessor. Então são coisas assim sem cabimento, sabe? O que falta pro povo aí, o movimento espírita? Falta estudar, né? Refletir melhor o que está estudando, as coisas. Mensagem aí de benfeitores aí, mensagens que a gente chama idôneas, né? Mensagens que estão em relação ali, né, aos estudos de Kardec, são inúmeras, né? Milhares, né? De Chico, de Divaldo. Agora estamos refletindo uma mensagem de Divaldo, né? Do Espírito Joana de Ângeles. Mas e quantas mensagens nos trazem, né? Para fazer a gente refletir aquilo, tentar fazer alguma coisa para melhorar, né? Depois tem agora as obras de André Luiz, nós vamos estudar também, né? Terminando essa mensagem aí. É uma mensagem muito boa, até para introduzir bem esses estudos das obras idôneas, né? Das obras complementares. É uma baita de uma mensagem essa aí, né?
É uma lição assim para nós, assim, que faz a gente, sabe, dar um chacoalhão em nós mesmo. É para chacoalhar mesmo, né? E eles, benfeitores sérios, eles vêm para fazer isso mesmo. Eles não vêm para passar a mãozinha, que daí passar a mãozinha por cima, daí é muito fácil, né? Aí eu continuo no comodismo, tá bom assim, né? E muitas pessoas passam a mão por cima, infelizmente, né? Fulaninho, não, a vida é assim mesmo, vai levando, vai na casa espírita, vai que é bom, né? Mas realmente não reflete o sentido de realmente ir, né? O porquê que deve ir à casa espírita, né? Aquele que trabalha na casa espírita, o que está fazendo, né? Então tudo isso aí é a falta de reflexão, né? De estudos, né? Infelizmente poucos espíritas estudam, né? Estudam realmente com reflexões, né? Fazendo estudos reflexivos, muito poucos o fazem. Às vezes cai uma mensagem, saiu uma mensagem agora de volta de Joana, eles leem ali, ou de Bezerra, leem assim aquilo correndo, que legal essa mensagem, mas nem parou para refletir, para analisar, leu correndo, já esqueceu, né? Passou, né? Vamos ver o que falta aqui ainda, nós vamos ter que encerrar. Quando é que a gente começa os recursos, né? Uhum. Então tem os recursos, guarda aí os recursos. Vai mais um outro encontro ainda, mas agora falta pouco, né? Falta pouco, acredito que a gente pode terminar, não vamos deixar de terminar ela, vamos terminar essa mensagem aí. E aí no próximo encontro, muito provável que a gente termine ela. Eu acredito que a gente possa terminar, eu acho. E daí a gente pode dar sequência nos próximos estudos de André Luiz, né? É uma mensagem muito longa, né? Imagina, já estamos no segundo encontro, mas é que viu a diferença? Por que ela é, além de ela ser longa, mas é o fato como é que a gente está estudando ela. A gente está estudando ponto a ponto, né? Aí que está diferente, que cada ponto a gente dá uma refletida, né? Analisa bem, traz para nossas vidas, não é assim? É assim que a gente deve estudar, né? Todos os estudos, né? Refletir bem, porque, por exemplo, lê para mim essa mensagem, lê tudo ali, já no encontro leu toda a mensagem. De 1h30 já leu tudo. Leu e já faz um pequeno comentário no final. Que legal essa mensagem. Tu viu o que ela tá falando? Vi. Daí ninguém para refletir, analisar ali os detalhes importantes. Aí passa batido, né? E essa mensagem não dá para passar batido. É uma mensagem que ela trouxe para nós no movimento espírita para refletir ponto a ponto mesmo, né? Então a gente para aqui, tá? Nos recursos aqui. Vamos então, os recursos até eu vou mandar lá pro grupo já. Vou copiar aqui e colar lá no grupo do Whats, tá? Para nós saber onde é que a gente parou, tá bom? Já enviei para lá. Então tá. Então todos, né, que nos assistiram, e vamos então convidar todos a fazer a nossa prece de encerramento. Então vamos aqui agradecer por mais este encontro, por tudo de bom que aprendemos, por essa mensagem belíssima do Espírito Joana que nos trouxe, através do Divaldo, para nós no movimento espírita refletirmos essa mensagem, trazendo para nossos corações e trabalhando, vivenciando o que realmente nós espíritos imortais estamos fazendo aqui. Nas casas espíritas, o que estamos fazendo da nossa vida, com as nossas tarefas dentro da casa espírita, que possamos refletir. Que essa mensagem possa nos ajudar a nos tornarmos pessoas melhores, refletindo melhor no que fomos e no que somos convidados a sermos hoje. Muito obrigado a Pai Francisco, a toda a família, a nossos mentores, por essa mensagem e por nos ajudarem com esses estudos a reflexão para nossas vidas. Muito obrigado por tudo, Senhor, e a todos, e damos então por encerrado as vossas atividades da Francisco da noite de hoje. Que assim seja.
Que assim Então seja. tenham todos uma boa noite e até os próximos encontros.